Bom dia, sejam bem-vindas a mais um Saúde e Algo Mais. Hoje, trazendo um tema que vem ganhando muito destaque na atualidade. Nós sabemos que a gestação é um período de grandes transformações. Ao mesmo tempo em que o corpo muda para acolher uma nova vida, também surgem dúvidas, medos, ansiedade e muitos desafios físicos e emocionais. Cada mulher vive essa experiência de um jeito, mas algumas práticas podem ajudar a tornar esse caminho mais leve, promovendo bem-estar, consciência corporal e uma conexão ainda mais profunda com o bebê. E esse será um dos temas da Materne, feira voltada à gestação, maternidade e primeira infância, que acontece em agosto, reunindo profissionais de diversas áreas para compartilhar informação, acolhimento e experiências com as famílias. Para falar sobre os benefícios do yoga durante a gestação e como ele pode acompanhar a mulher desde a gravidez até a preparação para o parto, eu recebo a professora de yoga, Tatiane Fernandes. Seja muito bem-vinda, Tati. Muito obrigada. É um prazer te receber aqui. É um prazer. Quando a gente fala de yoga para gestantes, muitas pessoas imaginam em posições difíceis. É isso mesmo? Na verdade, não. Assim, a prática de yoga ela é adaptável de acordo com a pessoa que está fazendo. No caso da gestação, existem práticas e sequências de posturas que vão beneficiando essa gestante, preparando o corpo dela para as transformações da própria gestação, ajudando também a trazer mais tranquilidade, através de exercícios de respiração, diminuindo a ansiedade e fazendo ela se adaptar melhor, né, em relação às mudanças do corpo dela. Mas são posturas mais tranquilas, não é o momento de fazer nada desafiador. E o que muda quando essa prática é pensada especialmente para a gestação? A gente trabalha muito soltura, porque acaba gerando mais dor, né, no lombar, tensão nos ombros, pela questão da própria mudança e transformação do corpo. Uhum. Então, a gente trabalha muito a questão de abertura da pelve, do quadril. Então, são posturas que são suaves, mas que vão adaptando melhor, para que esse bebê esteja bem encaixado. E se for o desejo e também a possibilidade do médico e da Uhum. parturiente querer ter o parto normal, ela estará preparada para isso. E quais são os benefícios que as gestantes costumam perceber logo assim nas primeiras aulas? O yoga, em geral, para todas as pessoas, é de trazer tranquilidade, consciência corporal e melhor sensação de bem-estar com o próprio corpo, né? Uhum. Isso para todo. Mas para gestantes, o que a gente sente mesmo é ela está com uma sensação de que realmente ela está se sentindo bem com aquele período, fazer com que ela se conecte melhor também com o seu bebê. Muitas mulheres acreditam que as dores nas costas, os inchaços, as alterações de postura durante a gravidez são assim comuns, né? Precisam ser aguentadas, talvez. O yoga ele pode ajudar nessas questões, né? Que mesmo que seja fisiológico na gestação, mas que traz desconforto para a mulher. Sim, sim, a prática de yoga auxilia muito nessa questão de bem-estar do corpo físico e também em relação à saúde mental. Então, essas questões das dores, às vezes fica com dor no ciático, dor nas costas, na lombar, a barriga começa a crescer, ela fica desconfortável, às vezes as pernas incham. Então, isso ajuda muito ela a se sentir melhor, porque melhora a circulação no corpo, alonga, traz flexibilidade, né, de uma forma que ela se Uhum. sinta mais confortável com as Você disse mudanças. sobre os aspectos emocionais do yoga. Como Uhum. que ele pode ajudar na redução da ansiedade, da insegurança? Pela própria respiração. Quando a gente vem para uma prática de yoga, um fio condutor da prática é a respiração consciente. Isso ajuda a pessoa a trazer maior presença
para aquele momento, deixando as preocupações em relação ao que foi do passado, em relação a coisas que ainda vão acontecer, trazendo ela de forma mais tranquila e consciente no que está acontecendo agora. Isso já traz uma diminuição, né, do estresse, da ansiedade, da vontade de querer resolver coisas que ainda não estão acontecendo. Então, a prática de yoga traz essa sensação de presença através da própria respiração. E você também fala que o yoga ele costuma trazer esse momento de pausa. Por que desacelerar é tão importante na gravidez? Desacelerar nesse momento em que a gente vive numa sociedade, em que a gente acorda e já está cheio de compromissos, coisas para fazer, muito conectado com WhatsApp, mensagens, telefones, parar e ter momentos de quietude e tranquilidade, ajuda a pessoa a se reorganizar internamente para conseguir lidar com as situações do dia a dia. Então, o yoga, ele propõe essa pausa, de você se observar, estar mais consciente, e no caso da gestação, ela está se percebendo ali, né? Acolhendo esse bebê, trazendo uma maior amorosidade. Isso ajuda muito ela estar se preparando para o momento que o bebê vai chegar. E querendo ou não, a gestação é algo que não dá para acelerar, né? É um processo e ele precisa ser vivido. Você costuma dizer que a respiração é um dos pilares do yoga. Como que ela pode ajudar na questão da gestação e também do parto? A própria respiração consciente ajuda ela a acalmar e a trazer atenção ao momento presente. Mas existem exercícios de respiração que são próprios, que ajudam para o momento do parto. E que a gente vai treinando durante todo o período da gestação, quando ela vem para as aulas, para que na hora do parto ela já esteja mais consciente dessa respiração e possa ajudá-la nesse momento. Nesse momento de dor que ela precisa controlar, né? Então isso tudo ajuda, né? Traz assim um aspecto de analgesia de parto, talvez também diminui um pouco a dor, a percepção, né? Sim. No próximo bloco, nós continuamos a falar sobre os benefícios do yoga da gestação. Não sai daí! Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa.
Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje falando sobre os benefícios do yoga na gestação com a professora Tatiane Fernandes. Tatiane, a gente estava falando sobre todos os benefícios que o yoga traz e ele também fortalece a confiança da mulher neste momento de gestação e de parto. O que você tem de experiência sobre isso? É muito interessante quando a gestante começa a praticar yoga, que ela está entendendo aquele momento, com vários anseios, preocupações, e a gente começa a trabalhar as posturas junto com a respiração consciente, práticas também um pouco mais meditativas, que vão fortalecendo a autoestima, ela se sentir melhor consigo mesma e estar se preparando para ser mãe. Porque muitas vezes, após a gestação, nasce ali o bebê e nasce uma mãe. E quando ela está ali se preparando para isso, nas aulas a gente fala muito sobre esse momento, de estar se sentindo mais confiante, amorosa, pronta para gerar uma vida, né? Esse milagre que está acontecendo dentro dela. Muitas vezes a gente vê elas muito emocionadas e vivenciando mais a gestação dentro da aula. Porque no dia a dia ela fica ali trabalhando, cuidando da casa, várias funções e não para pensar em tudo que está acontecendo, né? E o momento da aula é para acolher, se observar e também se sentir mais empoderada, né? Para ser essa mãe. Muitas gestantes, né? A maioria, pelo menos no consultório que eu vejo, as mulheres elas têm medo do momento do parto em si. Essa percepção costuma mudar durante a realização das aulas? Sim, é muito comum que isso aconteça, Laura, porque a gente conversa muito pensando já nesse momento que vai chegar. E elas falam sobre os medos, os anseios, e é bem interessante que esse grupo, que a gente faça até em grupo as aulas de gestante, porque elas têm a troca. Então tem algumas que estão lá no início da gestação, outras um pouquinho mais para o meio, no final, e elas vão trocando os anseios, e isso vai apoiando uma outra. Aí chega o momento de uma ter o filho, vai, e depois ela retorna com o bebê, e isso ajuda as outras a acalmarem um pouco mais, assim, a acreditarem em si mesmas, acreditarem né? nesse momento, né? E existe uma relação que você veja entre o bem-estar da mãe e um bom desenvolvimento do bebê? Sim, eu costumo falar que as mães que fazem yoga, depois que o bebê nasce, elas conseguem dormir melhor. Porque essa sensação de calma, tranquilidade, de menos ansiedade na gestação, vai acalmando o bebê. E normalmente são bebês que dormem melhor, que respondem melhor aos estímulos. A gente vê um resultado muito interessante. Então, depois que elas têm o bebê, elas voltam até para me apresentar o bebê. Ele conhece a minha voz, ele, sabe, já se acalma. É muito interessante, muito gostoso, né, também de poder proporcionar esse momento. Eu imagino. E existe algum momento que seja ideal começar a prática de yoga na gestação? A indicação é sempre depois do terceiro trimestre, do terceiro mês, desculpa, Terceiro mês? do terceiro mês.
por conta que é um período de maior risco. Uhum. Mas o médico autorizando que ela pode já começar a fazer atividade, ela pode já começar a fazer yoga. Eu tenho algumas alunas que praticam já, depois que ficam gestantes, elas continuam, porque elas já estavam acostumadas. Eu tenho algumas alunas que se preparam, inclusive, para a gestação fazendo yoga, de forma antecipada, e depois elas continuam. Se o médico, se ela não está numa gestação de risco, se o médico autoriza, ela pode dar continuidade. Mas quando ela está querendo começar algo novo, a gente precisa da autorização do médico. Então, seria a partir do 3º mês. No 3º mês, primeiro Normalmente. trimestre ali, Isso. né? E quais são os benefícios do yoga antes da gestação? Que você tenha percebido, por exemplo, em algumas alunas, ou até relatado, recebido relatos? Então, eu tenho uma escola que já tem quase 20 anos. E a gente já trabalhou com várias mulheres que se prepararam para a gestação antes, né? Para que elas se sentissem melhor. E a gente percebeu, assim, que a forma como elas lidavam com os desafios, com os anseios, elas se sentiam muito melhor e mais seguras. Então, a gente tem alguns relatos que são bem positivos. E a gente tem grupos assim de mulheres que se juntam e que depois se tornam amigas também, e passam por todo o período lá do bebezinho pequeno até crescer. Eu tenho uma turminha que fez aula comigo, que hoje em dia as crianças têm em torno de 12 anos. Nossa. E se tornaram amigos. Que legal. É muito legal. E de uma forma prática, cada trimestre pede uma prática diferente dentro do yoga? Sim, a gente faz ajustes de forma diferente. Claro que também cuidando ali do tamanho da barriga, para que ela possa fazer aquilo que é confortável para ela. Normalmente, no início da gestação, ela tem uma maior mobilidade e a gente pode fazer um pouco mais de exercícios para que ela possa trazer maior consciência corporal, e mais para o final são exercícios um pouquinho mais suaves e também que estejam acomodando, porque no final da gestação normalmente ela está um pouquinho mais cansada, com o corpo um pouco mais pesado, então a gente faz uma adequação para cada trimestre. E você disse também, né, e se a gestante não for classificada no alto risco, enfim, existe alguma contraindicação? Quais são as contraindicações da prática de yoga na gestação, por exemplo? No caso, pressão alta, ou então com a placenta que ainda não está bem fixada, esses aí seriam os principais. Trabalho de parto, prematuro, talvez, Sim, né? sim, Também sim. que Aí ela tem que ficar em casa, descansando. Não que ela não possa fazer algum exercício de respiração que ajude a acalmá-la, porque o yoga não são somente as posturas físicas, existem exercícios de respiração. Então, em casos assim, a gente indica fazer esses exercícios para que ela possa também estar mais calma por esse período, que às vezes é um período de mais dificuldade, que gera mais anseio. Então, a própria exercício de respiração ajuda ela a se sentir melhor. E qual que é a importância do obstetra, por exemplo, do acompanhamento do obstetra antes de qualquer prática de exercício? Então, o obstetra ele vai avaliar se existe algum risco, se ela está realmente saudável, apta para fazer qualquer atividade. Porque daí ele autorizando, a gente se sente também, como professora de yoga, mais segura de que realmente está tudo bem e ela pode fazer os exercícios, pode fazer os movimentos sem nenhuma contraindicação. Sim, com certeza. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a prática de yoga durante a gestação. Não sai daí. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência,
plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. Case T, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje com a professora de yoga Tatiane Fernandes, falando sobre os benefícios do yoga dentro da gestação. Tatiane, você percebe a forma, as mudanças, né, que as gestantes vivem a gravidez após iniciar o yoga? Sim, elas normalmente, Laura, elas começam a conseguir se planejar melhor pelo momento que elas estão vivendo. Então, a gente fala muito sobre isso, de conseguir viver o momento presente, se organizar naquilo que ela está fazendo, porque a gestação gera a vontade de, quero comprar todas as roupinhas, arrumar o quarto, e ao mesmo tempo ela não se cuida. Então, a gente volta essa atenção para o autocuidado, para a autopercepção, dela estar se sentindo bem com ela mesma e deixar que cada coisa vai acontecendo no seu tempo. É importante o planejamento, a organização para esse período dos 9 meses, aproximados ali da gestação, mas que ela consiga viver cada momento com uma plena atenção, se sentindo bem, que isso é muito mais importante para que ela realmente depois possa receber esse bebê, ser uma mãe mais atenta, consciente. Muitas mulheres se sentem culpadas em reservar esse tempo para elas mesmas. Como que você enxerga isso? Eu sinto que realmente a gente precisa trabalhar essa outra questão, porque a mulher hoje em dia, ela sempre está querendo, né, cumprir os seus deveres de casa, trabalho, financeiro, e parar para esse momento de se cuidar na gestação é um momento que gera, como assim, eu vou parar a minha vida?
Mas é um momento que a gente comenta muito na aula, o quanto é importante essa mulher estar sendo ali acolhida, perceber que esse momento é o momento dela se cuidar, de se sentir bem, de não se sentir culpada por estar se cuidando, porque ela está gerando uma vida. E aí, a partir do momento em que ela é mãe, a vida acaba mudando, né? A gente sabe assim, como mãe, eu tenho 2 filhas. Sempre o filho é a prioridade. Então, ela ajuda ela a se preparar para ser a mãe mesmo e tá se cuidando para que realmente ela possa estar tranquila em relação a isso. Então, a gente comenta muito sobre esses assuntos que são muito importantes para que ela tire essa culpa e se sinta cada vez mais confiante e melhor. E além disso, um dos benefícios mais comentados é a conexão com o bebê. Como que isso funciona na prática? Como que esse vínculo é fortalecido? Através das próprias posturas, a gente pede para ela perceber, né? Colocar a mão lá no ventre, sentir o bebê. Às vezes o bebê já responde, se mexe conforme a gente vai fazendo as posturas. E é muito bonitinho. E ela se sente mais conectada com esse bebê, sentindo essa vida pulsando dentro dela, né? E qual a responsabilidade que ela está tendo com aquele momento, de estar se cuidando, de estar se sentindo mais plena, saudável, como esse bebê vai respondendo a esse cuidado também. E depois de tantos anos acompanhando as gestantes, qual foi a maior transformação que você percebeu na vida dessas pacientes? Eu vejo assim, que tinha mulheres que chegavam ali com essa ideia muito pronta, assim, eu vou ser mãe, mas eu tenho que trabalhar e eu vou fazer uma cesárea quando der essa tal data. Quando elas começaram a praticar yoga e a sentir aquele momento, muitas mudaram até de ideia, acabaram tendo parto natural e se reorganizando de uma outra forma, que respeitava a própria natureza, que não era assim tão de cobrança e até sendo violenta consigo mesma, como se fosse mais uma função na vida. E eu tenho que fazer com esse prazo, com essa meta. Então, elas começam a se olhar de uma forma mais humanizada. É interessante isso. O yoga, ele fará parte da programação da Materne, né? Sim. Que é a feira voltada para maternidade, gestação, parto, puerpério, enfim. Como você enxerga esse tipo, assim, de modalidade dentro de uma feira como essa? Eu acredito que é fundamental. Porque, como eu falei agora, traz essa humanidade mesmo para a gestação. O yoga já é conhecido e reconhecido como uma bênção para a humanidade, no sentido de trazer essa percepção de si mesmo, de evitar ser violento consigo mesmo, de se sentir um pouco mais íntegro, presente. Então, dentro do Materne, ter as práticas de yoga vão ajudar essas mulheres a entenderem que ser mãe é além do que somente se preparar materialmente, mas sim como uma mulher inteira, para que realmente possa ser essa mãe que está se propondo, né? Com presença, menos questões materiais, mas sim mais questões que vão acolher essa vida está sendo gerada. Às vezes as mulheres ficam tão apegadas à questão biológica da coisa, né? Sim. E às vezes a gente esquece. Acho que uma informação como essa faz toda a diferença nesse processo, né? Sim, sim, é bem importante. E qual mensagem você deixaria para as mulheres que desejam sentir-se mais conectadas consigo mesma? Eu penso que respirar de uma forma consciente pode trazer muita diferença na sua vida, na vida das pessoas que vivem ao redor. Quando a gente respira conscientemente, nós trazemos uma sensação de paz interna. E essa paz interna acaba reverberando para a nossa família, dentro do nosso trabalho, porque a gente reflete isso no nosso dia a dia. Então, através de uma simples ação, que é respirar de forma consciente, a gente consegue viver melhor e viver em paz. Tatiane, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, foi um prazer. Um prazer. Hoje nós entendemos que a gestação é sim um período de mudanças, mas que pode ser uma oportunidade para conectar-se consigo mesma e criar vínculo com esta vida que está chegando.
O Saúde e Algo Mais fica por aqui. A gente se vê no próximo programa e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e também no YouTube.